Capítulo 3. Concepção, gravidez, parto. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, 13. Quando mulheres falam de bebês, a conversa rende. É muito natural que elas desenvolvam opiniões firmes sobre praticamente tudo que tem a ver com concepção, gravidez, parto e criação de filhos. Ao mesmo tempo, é natural que existam muitas lendas de velhas caducas em torno desses assuntos femininos. Essas lendas podem passar de geração em geração, ainda que tolas por natureza. Mesmo nos dias de Paulo, o apóstolo teve de alertar Timóteo. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4, 7. No capítulo 1 dessa carta, o apóstolo diz que não se ocupem com fábulas, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. Verso 4. Em 2 Timóteo 4,4, Paulo descreve aqueles que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ora, certamente Paulo podia não ter em mente fábulas sobre parto, mas o princípio se aplica a todos os tipos de falsidade. Com fortes opiniões sobre as muitas questões em torno do nascimento e da criação de filhos, mães podem causar divisão e disputa na igreja. E isso não pode acontecer. Pensemos numa fábula de velhas caducas como uma história tola ou uma crença supersticiosa transmitida por velhas fofoqueiras. Certamente, as mulheres cristãs não querem ser caracterizadas como pessoas que ouvem, acreditam ou passam adiante histórias tolas como se fossem verdades. O fato de que elas são chamadas de velhas caducas já é uma triste afirmação sobre o comportamento geral de algumas mulheres. As mulheres podem ser facilmente enganadas, 1 Timóteo 2,14, e aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem, 1 Timóteo 5,13, crendo provavelmente em coisas que não deveriam. Nada disso é lisonjeiro para as mulheres, mas se queremos identificar nossas tentações, devemos ouvir as advertências de Deus através do apóstolo Paulo. Devemos aprender a separar a verdade da ficção quanto a tudo que ouvimos, lemos ou dizemos sobre qualquer assunto, mas especialmente, uma vez que esse é o nosso tópico aqui, a respeito de nosso chamado como esposa e mãe. Ao tratar desse assunto, deixemos todos os nossos preconceitos e crenças favoritas de lado e examinemos a palavra de Deus com um espírito submisso. É possível promover uma crença de estimação, contando testemunhos de curas maravilhosas. Esse é um recurso de propaganda já antigo. Mesmo os fatos podem ser conduzidos de forma equivocada. Certo estudo sugere com uma conclusão que fundamenta uma tese, enquanto outro estudo chega a resultados muito distintos. Precisamos de discernimento. Deus nos ordena a fecundidade em Gênesis, antes da queda. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Homem e mulher receberam a deleitosa tarefa de exercer domínio sobre a terra, mas, após a queda, Deus amaldiçoou o homem em seu chamado e amaldiçoou a mulher em sua vocação como mãe e como esposa. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3,16. O apóstolo Paulo destaca em 1 Timóteo 2,15 que as mulheres podem ser salvas em seu chamado. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Deus chamará as mulheres para si
em meio ao cumprimento de seu chamado como esposa e mãe. Consideremos agora o que a Bíblia diz sobre concepção, gravidez e parto. Examinaremos algumas das fábulas de velhas caducas a respeito desses aspectos do chamado feminino e discutiremos como podemos discernir entre verdade e falsidade e de que forma exercer domínio próprio. Sabemos que os filhos são do Senhor, eles são dádiva, herança do Senhor, e Ele é aquele que abre e fecha o ventre. Quando deu à luz seu primeiro filho, Caim, Eva disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois que Caim matou seu irmão, Eva concebeu novamente, gerando Sete, e disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que matou Caim. Gênesis 4, 25. Esse mesmo conceito é evidente também em Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Em 1 Samuel 1,6, aprendemos que Ana não tinha filhos porque o Senhor a tinha deixado estéril. Não há dúvida de que a Bíblia ensina que a concepção é governada pelo Altíssimo. Os filhos são fruto e semente de Deus. Uma forma de fábulas de velhas caducas que pode acompanhar a concepção é atribuir motivos a Deus. Se uma mulher não pode conceber ou sofreu um aborto espontâneo, não devemos tentar entender por que Deus está fazendo o que está fazendo. No caso de Lia, a Escritura nos diz porque Deus deu a ela um filho, mas, em nosso caso, não temos uma palavra dele nos contando porque as coisas acontecem da forma como acontecem. Devemos confiar em sua bondade e soberania e saber que ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que são seus filhos. Ao perder uma criança, uma mulher pode achar que Deus a está castigando por seus pecados. É claro que todas nós somos pecadoras, de modo que podemos acabar pensando isso de fato. Mas lembre-se do homem cego descrito nos evangelhos. Os fariseus perguntaram a Jesus se aquela cegueira era resultado dos pecados do homem ou do pecado de seus pais. Jesus explicou que não era pecado nem de um nem de outro. Devemos receber tudo da mão do Senhor e podemos saber que tais coisas são para o nosso bem último, sem atrelar motivos específicos ao Senhor. Também sabemos que Deus forma a criança no ventre. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Jó 31:15. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmos 139, 13. E novamente em Isaías 44:2. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Uma criança é uma obra maravilhosa de Deus, como disse o salmista. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139:14. O Senhor é aquele que abre o ventre, mas também quem faz sair dali a criança. Jó disse: Por que, pois, me tiraste da madre? Jó 10:18. Do ventre materno tu me tiraste. Salmo 71:6. Concepção, gravidez e parto são todos do Senhor. As mulheres cristãs devem compreender profundamente essa verdade bíblica como sendo fundamental a todo o seu pensamento sobre o chamado de ser mãe. Não podemos brincar de Deus quando se trata de planejar a concepção, a gravidez ou o parto. Tudo isso é obra exclusiva de Deus. Devemos ser humildes quando consideramos o que o Senhor ordena fazer em e por meio do nosso corpo,
e devemos olhar para Ele buscando sua graça sustentadora em todos os aspectos dessa experiência tremenda e maravilhosa. Deus ordenou o sofrimento no parto. Deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Gênesis 35:16. Raquel não somente teve dificuldades no momento de dar à luz, mas ela morreu no parto. O ato de dar à luz sempre foi um trabalho perigoso. Não é sem razão que a expressão trabalho de parto é usada. Tal como os homens trabalham no campo, as mulheres trabalham dando à luz. É um trabalho duro. Sofrimento não é uma palavra negativa. Ao menos a Escritura não se constrange em utilizá-la. O sofrimento do trabalho de parto é usado como comparação quando se descreve o juízo vindouro de Deus sobre um povo. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contrações como a mulher parturiente. Isaías 13:8. A angústia se apoderou dele e dores como as da mulher que está de parto. Oséias 13:13. Quando meu marido estava lendo um poema de Anna Bradstreet, que será mencionado mais adiante, durante certa conferência, ele o apresentou dizendo: essa é uma mulher se preparando para a batalha. Uma mulher certamente tem de se preparar para o trabalho de parto como um guerreiro se prepara para a guerra. Essa é uma boa obra que as mulheres fazem e é uma tarefa difícil, muitas vezes perigosa. A mulher cristã precisa entender que, embora a criação de filhos tenha um resultado abençoado, é ainda assim um processo caído e amaldiçoado, e não foi homem algum que tornou o processo maldito, mas o próprio Deus. Não podemos nos enganar achando que podemos tornar o parto um processo tranquilo e indolor. Obviamente, gravidez não é doença, mas é um período árduo. Sim, trata-se de um processo natural ou normal, mas também de um processo que sofre de uma maldição, é envolto em dificuldades e até mesmo riscos. Fingir que o parto pode ser simples ou achar que será como um piquenique é crer em fábulas de velhas caducas. Claro, devemos nos preparar para o parto e fazer tudo o que pudermos para torná-lo tão exitoso e confortável quanto possível, mas não podemos negar que Deus ordenou o sofrimento no parto como um resultado da queda. Essa realidade vai de encontro com muitas ideias não cristãs. Meu ponto aqui é que todos os nossos preparativos devem ser feitos perante o Senhor, reconhecendo sua soberana mão sobre todas as coisas, submetendo-nos a Ele no parto, bem como em cada um dos aspectos da nossa vida. Ele nos dá graça em nosso tempo de necessidade, e trazer uma criança à luz é um momento de grande necessidade. Nossa preparação deve ser cuidadosa, devemos preparar nossa mente e nosso corpo. Não devemos pensar, já que Deus está no controle, não há nada que eu possa fazer. É ridículo pensar assim. Deus ordena tanto os fins quanto os meios. Devemos aprender tudo o que pudermos para tornar o processo de nascimento bem-sucedido, sabendo que trabalhamos naquilo que Deus ordena. Em séculos passados, o falecimento durante o parto e a alta taxa de mortalidade de infantes eram comuns. Hoje em dia, porém, as mulheres têm muito a agradecer nessa área. Poucas de nós precisam se preocupar com a possibilidade de morrer durante o parto. É algo realmente raro. Preste atenção a esse trecho de um poema de Anne Bradstreet, a poetisa puritana. Ela o intitulou de Antes do Parto de um de seus filhos e o dedicou ao marido. Quão próxima, meu amado, a morte meus passos vigia? Quão próximo teu fado, que é perder essa amiga, estaria? A baixa mortalidade no parto em nosso país é uma bondade de Deus. Ele nos deu muito em termos de conhecimento sobre gravidez e parto, e as mulheres e bebês podem receber um cuidado excepcional quando suas vidas estão em perigo.
Como cristãs, não há razão para rejeitarmos tais dádivas. Antes, devemos ser gratas. Ao mesmo tempo, contudo, médicos dos Estados Unidos carregam a culpa pelo assassinato de 37 milhões de crianças nos últimos 25 anos. Não podemos confiar o cuidado de nossos filhos a homens e mulheres que não temem a Deus e que assassinam bebês no ventre. Embora Deus seja aquele que nos permite encontrar tratamento para as doenças, homens não regenerados distorcem as bênçãos de Deus e as utilizam para seus próprios fins egoístas. Certamente, se todos os médicos fizessem abortos, teríamos de rejeitar a profissão como um todo. Há, no entanto, muitas enfermeiras e médicos cristãos em quem podemos confiar para que nos ajudem a cuidar de nossas crianças. Rejeitar toda a medicina moderna por causa da perversidade disseminada seria algo tolo. Seria acreditar em fábulas de velhas caducas. Em nossa comunidade, somos abençoados com muitos médicos cristãos e muitas enfermeiras cristãs que não somente rejeitam o aborto, mas aliam à sua formação um desejo sincero de agradar a Deus e servi-lo enquanto cuidam das pessoas. Esse é o tipo de médico que devemos buscar e pelos quais devemos orar e agradecer a Deus. Dizer que todos os médicos são iguais seria não só injusto com aqueles que possuem verdadeira integridade e fé, mas também uma representação falsa que podemos qualificar de fábula. Atualmente, com o crescimento da profissão de parteira entre cristãos em alguns lugares do mundo, muitas mulheres estão escolhendo ter seus bebês em casa, um sucesso na maioria dos casos. As mulheres cristãs devem ser muito cuidadosas em não permitir disputas por causa da escolha entre ter o filho no hospital com um médico ou em casa com uma parteira. Porque as mulheres costumam ter fortes convicções a respeito desses assuntos, existe a tentação de se tornar imperialista a respeito de suas preferências, encontrando um versículo na Bíblia para supostamente apoiar sua visão. Não devemos tentar conquistar adeptas à nossa posição e preferência. Essa disputa pode estimular a ideia de que crentes verdadeiras são as que aderem à causa. Lembrem-se de que as palavras que correm de boca em boca não são uma fonte confiável de informação. Investigue por si mesma. A mulher cristã precisa ter cuidado ao falar e esperar até que seja convidada a dar sua opinião. Quando discordamos umas das outras sobre se é melhor ter bebês no hospital ou em casa, trata-se de algo indiferente, entre aspas, ao menos quando o que está em vista é manter a comunhão. Não devemos dar ouvido a quem costuma impor o medo para nos convencer de seu ponto de vista. Quando uma parteira diz, como uma delas disse à minha filha, se for para o hospital, eles irão te entupir de remédios e largar você num canto. Você deve estar alerta ao fato de que ou ela está fazendo uma afirmação absurda ou você precisa descobrir de que hospital ela está falando e passar bem longe dele. Quem sabe não é mais uma fábula de velhas caducas sendo repetida. Vivemos em uma cidade pequena e nosso hospital tem uma boa reputação. Tive 3 filhos lá e nunca usei remédios ou fui largada em um canto. A verdade é que muitas mulheres querem remédios e pedem ou mesmo suplicam por eles. Algumas delas são muito gratas pelos remédios porque, no caso delas, foram uma grande bênção. Não se trata de ser dopada. Os médicos cristãos que conheço não empurram remédios nem largam seus pacientes pelos cantos. Naturalmente, o contrário também é verdade. Se uma parteira local com boa reputação está sendo caluniada, não devemos dar ouvido ou repassar essa informação de modo leviano. Parteiras e médicos deveriam ser julgados segundo o mesmo padrão. Há parteiras preparadas, tementes a Deus, bem como há as tementes a Deus, mas que possuem poucas habilidades técnicas e profissionais. Não podemos colocá-las no mesmo saco. E, claro, há outra categoria de parteiras, as que odeiam a Deus. Nem sequer estou tratando delas aqui.
Se alguém está repassando fábulas a respeito da profissão das parteiras, devemos nos opor a tal pessoa, independentemente de apoiarmos o trabalho de parteira ou não. As fábulas nunca devem ser usadas para apoiar ou refutar nossas posições. O ponto central aqui é usar a caridade para com o próximo, mesmo se pensamos que uma irmã está fazendo algo que cremos ser um terrível equívoco. Tenho visto santos em nossa comunidade unindo-se e ajudando pessoas em circunstâncias difíceis, mesmo quando discordam das decisões médicas que causaram tais dificuldades. Assim é a caridade cristã. O único modo como as fábulas podem ser causa de divisão é quando são impostas às mulheres como verdade bíblica e quando exigem que concordemos com elas. Alguém dirá que a modéstia bíblica proíbe a presença de um médico homem no parto. Essas mesmas mulheres, contudo, não têm as mesmas convicções sobre a questão da modéstia quando se fala de cirurgia ginecológica. Algumas dessas ideias não advêm da Bíblia, mas nascem de um feminismo que odeia o masculino. Lógico, no mundo ideal, seria perfeito ter mulheres fazendo partos, mas não é assim que as coisas são. As mulheres não devem ser tão rápidas em criticar os médicos. Eles só querem abrir você para terminar logo e poder voltar à partida de tênis, enquanto ignoram a falta de médicos ou parteiras. Esse é um dos sinais de mentalidade de supercrente. Se uma parteira é incompetente, aquelas mulheres que apoiam o trabalho de parteira devem ser as primeiras a apontar isso, e não as primeiras a encobrir esse fato. Elas devem responsabilizar as parteiras, tal como a sociedade e o hospital responsabilizam os médicos. Uma parteira com baixa habilidade técnica ou formação inferior não deve ser recomendada só por ser uma parteira, tal como um médico ruim não deve ser recomendado só por ser médico. Algumas vezes o trabalho com parteiras é promovido por aqueles que também abraçam filosofias da nova era. Os cristãos devem se abster de quaisquer formas desses paganismos. Devemos rejeitar as parteiras incrédulas que promovem às mães cristãs sua filosofia contra a medicina e contra os homens. Do mesmo modo, devemos rejeitar qualquer médico incrédulo que tente impor às mulheres sua filosofia humanista e contrária a Deus quanto ao parto ou controle de natalidade. Nossa cultura está obcecada com a busca pelo novo, por sentir a melhor experiência do mundo. O nascimento de uma criança nem sempre é uma experiência maravilhosa. Como já disse, a Escritura nos ensina que esse é um processo caído e amaldiçoado, mas com um fim bendito. Alguns nascimentos são mais difíceis do que outros. As mulheres cristãs devem se lembrar de que um parto seguro, tanto para a mãe como para o bebê, é o objetivo debaixo da bênção de Deus. Uma boa experiência não é o objetivo final, embora certamente seja algo desejável e pelo qual se deve orar. Devemos fazer tudo o que pudermos para nos preparar. Mas, quando passa por uma experiência árdua ou difícil, a mulher não deve ficar ressentida. Muito do que se pode ler ou ouvir promovendo o trabalho com parteiras está contaminado pela amargura para com os médicos, hospitais ou a medicina como um todo. A mulher cristã precisa se lembrar de que o Deus soberano governa todas as nossas experiências, boas e más, e faz com que todas elas cooperem para o nosso bem. Não devemos nos permitir ficar amarguradas com qualquer pessoa nem coisa alguma. Ao mesmo tempo, devemos tomar decisões baseadas naquilo que sabemos, sem amargura. Se uma parteira ou hospital não prestou tratamento digno ou agiu com imperícia, devemos ir a outros nos próximos partos, mas não agir com amargura ou ressentimento. Proceder assim é pecado e certamente diminui nossa capacidade de raciocinar. Fique longe de pessoas amarguradas que têm prazer em contar suas histórias de horror com aquele tom amargo e implacável. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 14 e 15. A amargura é incompatível com a paz. Ela causa problemas e contamina a todos com os quais entra em contato. Mulheres que se tornam amarguradas a respeito de experiências de parto podem espalhar sua amargura, infectando e contaminando muitas outras. Esteja alerta contra essas raízes de amargura e persiga a paz e a santidade. Nossas decisões nunca devem ser tomadas por medo, mas antes perante o Senhor em fé e retidão. Como mencionei, nossa igreja local tem alguns médicos cristãos piedosos que temem a Deus e são especialistas em partos. Esses homens são pais e têm uma visão elevada a respeito de filhos e do dom da maternidade. Nem toda a comunidade desfruta de tal bênção. Anos atrás, um médico em nossa cidade fazia abortos. Por anos, muitos cristãos oraram, protestaram e escreveram cartas se opondo à prática de abortar. Finalmente, ele a abandonou. Hoje, 3 médicos cristãos trabalham ali e fazem reuniões de oração uma vez por semana. Deus respondeu nossas orações com muito mais do que esperávamos. E o que dizer das mulheres na comunidade pactual que são estéreis? Como 2 Pedro 1,8 afirma, todos nós, com ou sem filhos, podemos não ser nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E, como os 2 versículos anteriores destacam, Deus pode capacitar mulheres para que sejam frutíferas no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor. Sim, gerar e criar filhos é um modo de ser frutífera, embora existam outras formas. As instruções em Tito dizem às mulheres mais velhas para ensinar as mais jovens a, como meu marido gosta de traduzir, estarem interessadas no marido e nos filhos. Uma mulher sem filhos, contudo, ainda pode estar interessada nos filhos de muitas maneiras. Ela pode visitar mulheres com filhos pequenos, cuidar das crianças quando a mãe está doente, ler para as crianças uma noite por semana, como uma amiga minha fez durante muitos anos, levá-los para um piquenique, ensiná-los na escola dominical ou ajudar com a educação domiciliar de algum casal. Basicamente, ela pode conhecer, amar e desfrutar de muitas das crianças na igreja, sem, de fato, ser mãe de qualquer uma delas. Ser frutífera inclui ser hospitaleira, visitar enfermos, ajudar os idosos, ou uma série de atividades voluntárias na igreja ou na sociedade. A fecundidade não se limita a ter filhos por perto. Se assim fosse, todos nós deixaríamos de ser frutíferas quando nossos filhos tivessem crescido. O lar cristão precisa ser um lugar frutífero, assim como a igreja. Deus é quem dá o crescimento. É nosso dever plantar, regar e orar por muitos frutos em constante obediência. Obviamente, ter filhos é um tema sobre o qual é possível dizer muito, e todas as mulheres temos muito a aprender sobre esse maravilhoso processo. Que possamos aprender a pensar biblicamente sobre cada área da vida, mas particularmente acerca da maternidade, realidade tão relacionada com aquilo que somos enquanto mulheres.